O seu trabalho é o seu maior divulgador. Aquilo que você faz, o resultado que você promove aos seus alunos é o seu maior divulgador. Ele não é... às vezes a gente quer dar o passo maior do que a perna. A gente quer dar 500 passos, sendo que agora a gente só tem a possibilidade de dar 2 ou 3. Quanto tempo que demora para eu ser valorizado como professor de yoga? Então, vamos lá. Antes de saber o tempo que se demora, vamos direto a uma ação que, para mim, é extremamente relevante para fazer com que a diferença seja significativa. Uma das coisas, quanto tempo que eu demoro para chegar ao resultado, para ser valorizado como professor, um dos pontos que mais surgem é eu preciso me divulgar. Então, esse é o grande ponto. Para eu ter uma carreira de sucesso, a maioria das pessoas que eu converso, a maioria dos professores que eu treino, já vem com uma ideia fixa. Eu preciso me divulgar, preciso me divulgar, preciso me divulgar. Eu daria alguns passos para trás antes de pensar nessa divulgação. Mas a gente vai falar sobre isso hoje. Então, antes da gente entrar no real tempo de demora, o quanto eu vou chegar, quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse resultado que eu quero, primeira coisa, eu acredito que personalizar, é o nome que deu a esse perfil, personalizar é algo que faz com que você comece a construir uma base sólida. Quando a gente fala de personalização, talvez na sua cabeça como professor, venha à mente algo do tipo, eu já personalizo, eu já faço, meu trabalho já é individualizado. Será? Então, essa é uma primeira avaliação que você tem que fazer. Será que realmente o seu trabalho ele é personalizado para cada aluno que você tem? Se você tiver uma pequena dúvida, assim, uma pulguinha atrás da orelha, então, e a gente vai ter que voltar, por isso que eu falei, dar passos para trás, para estruturar o seu trabalho. Porque o seu trabalho é o seu maior divulgador. Aquilo que você faz, o resultado que você promove aos seus alunos é o seu maior divulgador. Ele não é... às vezes a gente quer dar o passo maior do que a perna. A gente quer dar 500 passos, sendo que agora a gente só tem a possibilidade de dar 2 ou 3. Esse é um dos maiores vacilos que acontecem com os professores. Porque o que eles fazem? Os professores eles começam a querer se divulgar, só que ele não está estruturado para essa divulgação. E aí é um erro atrás do outro, porque o professor ele não consegue manter os seus alunos, então não há uma manutenção dos alunos. Consequentemente, a divulgação não acontece, consequentemente, o resultado não chega, e aí não tem muito o que fazer, a não ser que você dê passos para trás e ajuste o seu trabalho, ajuste a sua forma de agir. Então, o que é personalizar? Personalizar, na minha visão, é você conseguir fazer com que aquele aluno ele entenda que ele é único. Ele não é um número. Eu, por exemplo, eu tenho muitos alunos, mas eu não é um número. Para mim não importa a quantidade, o número que eu tenho de alunos. Cada um deles tem uma relevância extrema para mim. Cada aluno meu, eu atuo e cuido de uma forma única, exclusiva. Quando eu faço isso, quando eu gero uma individualidade, quando eu enxergo cada pessoa de uma forma, isso começa a gerar um resultado mais expressivo, um resultado mais parrudo para a minha vida como professor. Então, a primeira coisa é a gente entender, personalizar vai fazer uma grande diferença na sua vida como professor. Então, personalizar faz uma grande diferença na sua vida como professor. Eu repeti para que isso fique marcado na sua cabeça. Tá? Depois, vamos entender um pouco, porque é algo que surge na mente das pessoas e que as pessoas me perguntam sobre isso, que assim, qual a diferença, Dani, entre personalizar e aulas particulares? Então, há uma grande diferença. Quando eu falo de personalizar, as pessoas elas associam o personalizar exclusivamente à aula personal. Então, a aula personal ela deve ser personalizada. A aula que eu dou em grupo ela deve ser personalizada. A aula que eu dou numa empresa ela deve ser personalizada. A aula que eu dou numa academia deve ser personalizada. É assim que eu começo a construir a minha forma de fazer, a minha forma de trabalhar com
as pessoas e, consequentemente, assim que eu começo a criar a minha imagem. Assim que eu começo a criar a forma como as pessoas, os alunos, me veem como profissional, como professor. E, a partir daí, isso começa a ser construído. Então, eu estou falando agora, o tema da live é sobre tempo. Quanto tempo nós vamos demorar para chegar a um resultado expressivo que eu quero chegar? Uma carreira de sucesso, ser valorizado como professor, ganhar, ter uma remuneração todo mês maior. Então, esse processo de crescimento, ele vai acontecer gradualmente. Não dá para ser uma coisa desesperada, tá? Mas a gente já vai entrar, tipo, quanto tempo o Dani demorou para chegar a esse resultado? Então, são duas coisas distintas, tá? Aulas particulares, obviamente, as aulas particulares, elas têm um valor hora-aula maior. Então, é uma pessoa única, é apenas uma pessoa, fazendo aquela aula, dando ali, recebendo um conhecimento direto, um cuidado direto e único para ele. Então, em geral, a hora-aula de uma aula personal, ela é mais alta. Isso todo mundo sabe. Ok. Só que a minha visão, a minha forma esse formato que eu idealizei é ter esse pensamento da aula personal, aquela aula única, com apenas um aluno, talvez 2 alunos naquela aula, e transformar aquele pensamento, aquele cuidado, aquela atenção para tudo que você faz como professor de yoga. Então, todas as aulas que você der como professor de yoga, você vai ter esse cuidado, essa atenção, esse carinho, esse direcionamento em tudo que você ensinar. Então, a diferença entre aula particular e personalização é que a aula particular ela deve ser personalizada. Mas eu não devo associar a mesma coisa. Então, quando eu falo de personalização, eu estou falando de dar aulas personal. Porque tem muitos professores de yoga que eu já conversei que não gostam de dar aula particular. Não gostam de ter aluno personal. Eles querem trabalhar com grupos. Eles querem trabalhar, o tesão deles, a vontade deles é essa, é trabalhar com grupos. Ótimo. Então, se você consegue personalizar o grupo, você consegue já, a partir dessa personalização, a partir desse cuidado, a partir desse resultado que você está conquistando com esse grupo, você começa a se divulgar. Então, a sua base sólida, que é essa divulgação, que é esse cuidado, na verdade não é a divulgação, a personalização, a individualidade, esse cuidado que você tem no backstage aqui, todo esse background que você tem, você consegue levar para o restante, para o resultado que você vai ter. Então, aí tanto faz a forma, se você vai dar apenas aula personal, aulas particulares, se você vai trabalhar com grupos. Tá? O nome ele acaba se confundindo, porque como aula particulares é personal, então as pessoas, quando eu falo de personalização, a pessoa ela associa diretamente à aula particular, e não é. Personalização, para mim, é tudo que você fizer. Se for de uma forma individualizada, é visto de uma forma diferente, uma forma única, porque as pessoas não têm o hábito, os profissionais, eles não fazem isso, não é hábito, não é algo habitual. A gente fala assim, tá, Dani, mas quanto tempo você demorou? Quanto tempo eu demorei? Eu demorei para perceber o que eu estava errando. Então, eu comecei a dar aulas em 2002. Início de 2002, eu comecei a dar aulas. Então, são 19 anos dando aulas. Então, são 19 anos fazendo o que eu amo, que é ensinar, dar aulas de yoga. E, independentemente do tempo, eu nunca vou deixar de dar aula, porque eu realmente gosto. E são 19 anos dando aula, e eu posso falar que aí, pelo menos, os 5 primeiros anos foram 5 primeiros anos de perrenga. Foram 5 primeiros anos que eu bati a cabeça, que eu não conseguia deslanchar, porque eu errava, e são os mesmos erros que hoje eu vejo os professores tendo. Então, eu demorei muito, e a ideia desse perfil é fazer com que essa demora não aconteça na sua vida. Você ensinando que você possa ensinar
e possa chegar ao resultado que você queira muito mais rápido do que eu. Eu demorei muito. Para eu começar a deslanchar na profissão, foram aí 6, 7, 8 anos para eu começar a deslanchar. E hoje eu vejo, com os professores que eu treinei, que isso foi muito mais rápido. Agora, vem aí uma pergunta, né? Que é o pensamento em geral. Fica aí dividido em 2 pontos. O primeiro ponto é, Dani, é rápido. Então, num piscar de olhos, eu posso já ter a minha carreira de sucesso, eu posso ser valorizado pelos meus alunos, eu posso estar sendo bem remunerado? Então, fica aqui essa pergunta. Depois vem a outra pergunta. Dani, mas, cara, vai demorar uma eternidade para eu chegar a resultados. É isso mesmo? Demoro anos e anos e anos para eu conseguir começar a vislumbrar que o resultado vai chegar? O que está certo? Qual que é a verdade? O que eu responderia é assim, vai depender de um fator, você. Vai depender de como você vem se preparando, vai depender do que você faz, é isso. Então, assim, quanto tempo isso demora? Eu vi e tenho visto muitos professores que estão com 6 meses chegando a um resultado extremamente expressivo. Um resultado batendo na trave do que eu acredito ser um faixa preta em termos de ganho, remuneração mensal, que é 20 mil reais. Então, com 6 meses, eu já vi pessoas chegando nesse patamar. Agora, depende de quem? Dependeu de quem? Desse profissional, desse professor. Da base que ele tinha. Porque o que acontece muito é que as pessoas, elas simplesmente elas começam a fazer as coisas de uma forma totalmente atabalhoada, de qualquer jeito, vai fazendo, escutei isso aqui, vou fazer esse marketing, vou gastar dinheiro nesse marketing, vou gastar... E as pessoas simplesmente elas não chegam no resultado. Tá? Assim como eu vejo pessoas que estão aí há anos, há 8, 10, 15, 20 anos e não chegaram no resultado. E eu falo, são pessoas extremamente resilientes, porque eu acredito que se eu tivesse nesse ponto, eu teria desistido. Se eu tivesse hoje com 20 anos não chegando ao resultado, eu teria desistido, eu teria partido para fazer outra coisa. Então, qual é a verdade? A verdade é assim, depende de você. Dá para ser rápido? Dá. Em média, para chegar a um resultado expressivo, você tendo uma base, para você chegar a um resultado expressivo, você vai demorar aí 1 ano e meio, 2 anos. Com 2 anos, você vai ter, já tem tem o respaldo, a experiência, você já tem, para chegar num resultado bem expressivo de carreira de sucesso. Mas depende de você. Agora, se a gente está falando de um tempo muito longo, então um tempo muito longo ele acontece normalmente porque a pessoa ela não tem essa base, ela não sabe por onde começar, ela não sabe exatamente o que fazer. Tá? E é isso que eu proponho nesse conteúdo do Personalize, é começar a mostrar o que fazer, o que eu preciso fazer, como eu devo pensar. Tá? E se, Dani, se eu não tiver esse trabalho de personalização, se eu não personalizar, se eu não individualizar cada aluno meu, eu consigo chegar num resultado de sucesso? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Mas talvez demore muito mais, muito mais. Que foi o meu primeiro grande erro. Eu não individualizava no início. E aí eu demorei mais para pegar. Agora, eu posso falar que você não vai chegar? Não, você pode chegar ao resultado que você quer sem individualizar, fazendo da forma como você está fazendo. Pode fazer. Agora, vamos pensar, se você está há 15 anos, imagina, você está há 15 anos ensinando yoga. 15 anos. E você não chegou, você nem vislumbrou, você nem sentiu o cheiro do sucesso que você gostaria. Será que, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai chegar a um resultado diferente? Então, eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não. Então, agora, dá para se tentar? Dá para se tentar. O que eu venho propor é você mudar esse mind. Então, se você está nesse nicho, né? Você está nesse mundo de professores que estão há muito tempo, dão aulas aí, como eu falei, 8, 10, 12, 15 anos, você é um professor já com muita experiência e não chegou no resultado, não dá
para você continuar fazendo a mesma coisa que você está. A gente precisa mudar. E talvez o seu primeiro passo, por isso que eu falei de dar passos para trás, o primeiro passo é dar o passo para trás. E normalmente essa é a dificuldade dos mais antigos, tá? Aqui, primeiro eu estou falando para os mais antigos. A grande dificuldade é que esses mais antigos, eles não têm, eu não sei se é a humildade, eu não sei se é tipo a vergonha de ter que dar passos para trás. Então, de dar passos para trás e falar, cara, agora eu preciso rever a forma como eu estou trabalhando. A forma como eu estou trabalhando não vai me fazer chegar onde eu quero chegar. Tá? E os mais novos também não deixa de ser uma humildade em o que eu preciso fazer para chegar lá. Também a vergonha, olha, nossa, a autoestima, na verdade, eu me coloco de uma forma que eu não tenho. Aqueles caras são muito mais experientes do que eu. Será que eu vou chegar no mercado de trabalho e vou poder oferecer? Cara, se for verdadeiro, se for íntegro, claro que sim. Se você for verdadeiro e íntegro com o que você pensa, se o yoga que você ensina, você acredita nele, por que não? Por que você não chegaria a um resultado expressivo? Entende? Então, sim, você tem tem plenas condições de chegar ao resultado que você quer, sendo mais novo ou sendo mais antigo. Agora, quanto tempo isso vai demorar? Se você fizer tudo certinho, se você tiver essa estrutura muito sólida, eu acredito nisso. O normal, 1 ano e meio, 2 anos. Há as exceções, são aqueles professores que, cara, arregaçam as mangas logo de cara, não tem medo de ser avaliado, não tem medo de mudar condicionamentos que já existem, mesmo que sejam condicionamentos, ele é novo, mas ele tem um condicionamento já de outra profissão que ele tinha, talvez de outras coisas que ele adquiriu, então ele já tem um condicionamento ali, às vezes pensamentos meio congelados, então ele está aberto a ajustar, mudar, transformar. E os mais antigos a mesma coisa. Se eles estiverem com esse pensamento de, pô, cara, eu estou aberto a mudar. Na real, o que acontece é, você, professor, quer dar certo. Ponto. Dar certo em quê, Dani? Aí é o que eu tenho falado aí de sucesso. O que é sucesso para você? Você quer dar certo, ser reconhecido pelos outros professores ou pelos alunos? Ótimo. Esse é o seu ponto de dar certo? Então pronto. Então, o que você quer chegar a isso? Não tenha medo de arregaçar a manga, de mudar de opinião, de ter que rever os seus pensamentos, de ter que rever determinados condicionamentos que você tem. Tá? E aí, tanto faz se você é novato ou se você é mais antigo. Então, a lógica da coisa é, eu quero chegar. Ah, não, para mim sucesso é ter uma arrecadação de 20k por mês, de 20 mil reais no mês. Esse é o meu sucesso. Bom, o que eu preciso fazer para isso? Se eu continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo e eu sou experiente, não está chegando lá. Eu preciso mudar. Cara, eu quero chegar lá, mas ainda sou inexperiente. Acabei de começar na profissão. O que eu tenho que fazer? Base sólida. Então, eu acredito muito na base sólida. Tá? Tá, Dani, o que é base sólida? Como é que eu encurto esse caminho para não demorar como você demorou no início, ou para eu ser como eu vejo aí vários professores que estão patinando há muito tempo e que não dão em nada. Então, como é que eu encurto esse caminho? Então, eu enxergo muito essa base sólida como a fidelização. Então, para eu fidelizar, eu tenho que ter aluno. Aí vem essa pergunta na sua cabeça. Tá, mas eu quero fidelizar, mas eu não tenho aluno, acabei de começar. Bom, o seu trabalho ele tem que ser um trabalho diferenciado. Ele tem que ser um trabalho que qualquer pessoa que trave contato com você, que faça uma aula sua, saia daquela aula impactada. Eu falei isso na live de ontem. Então, aquela pessoa que travou contato com você, ele vai sair impactado pela sua aula. Isso é começar a criar. Agora, bom, como é que eu faço para impactar a vida do meu aluno com aquela aula que eu estou oferecendo? Conteúdo técnico excelente dentro do yoga que você ensina. Depois, conhecimento do seu aluno a fundo, conhecimento mesmo do seu aluno para entendê-lo e para fazer com que seja diferente. Dani,
mas o cara não é meu aluno, eu nem tenho aluno, é a primeira aula que ele vem fazer, você tem que ter conhecimento dele. Então, isso é um treinamento anterior. Então, eu vou dar uma aula, eu já tenho que ter o conhecimento daquela pessoa. Eu tenho que captar esse conhecimento. E é isso que eu ensino no Personalize. É isso que eu ensino dentro dessa metodologia que eu fiz. Ter essa base anterior. Seja para um aluno que está fazendo pela primeira vez, seja para um aluno seu antigo, seja para um grupo de amigos, seja para sua mãe, seja para o seu irmão, não importa. Você tem que ter um conhecimento daquela pessoa. Tá? E aí, quando a gente fala do personalizar, quando a gente fala do encurtar o caminho, a gente tem que ter essa base. Então, a gente tem que sair já com esse conhecimento. E o que acontece é que as pessoas elas fazem o que vem na cabeça. E vale isso para o conhecimento técnico. Então, ó, na minha cabeça, para mim, funcionou para eu melhorar o meu alongamento num Padahastasana, por exemplo, num asana, para eu melhorar o meu alongamento, eu fiz dessa forma. Então, o que funcionou para mim vai funcionar para todo mundo. Não, não é. Cada pessoa é única. Então, se eu tenho um pensamento de que o que funcionou para mim funciona para todo mundo, eu estou equivocado. Eu preciso entender aquela pessoa. Se eu quero ensinar se eu quero ensinar concentração, a pessoa é super dispersa. Para mim funcionou de uma forma. Talvez é uma forma. Eu tenho aqui esse elemento na minha mão. Mas deixa eu entender aquela pessoa, como ela é, como é que ela vai se adequar melhor para treinar a concentração. Ou não, fica aí e pronto. Não, não é assim. Eu tenho que olhar, eu tenho que ter um olhar mais cuidadoso com cada aluno. E quando eu começo a ter esse olhar mais cuidadoso, eu começo a gerar um resultado maior. E eu começo a ter esse pensamento, eu já criei esse mindset. Se eu vou dar uma aula, eu já tenho o mindset de ter a atenção a cada aluno que vem travar contato com a minha aula. E aí eu começo a realmente transformar a vida daquelas pessoas. E aí, como eu já falei, é uma bola de neve, porque eu estou transformando a vida daquela pessoa, ela vai me divulgar para uma outra pessoa, e assim vai. Tá? Agora, tudo isso é feito com um passo a passo. Não é simplesmente, agora eu vou fazer isso e pronto. Tem um passo a passo. Tá? E se eu quero, e aí eu venho até eu abrir a live falando disso, se eu quero impactar uma quantidade de pessoas incrível, qual que é a ação normal que todas as pessoas fazem? Vou me divulgar, vou fazer marketing. Essa é a... Olha, nos últimos 15 anos é o que eu mais tenho visto, de todos os professores. Meu problema é marketing, eu preciso me divulgar, eu preciso me colocar mais na rede social, eu preciso fazer uma foto linda, maravilhosa, tudo é marketing. Eu estou falando para não fazer? Não, é para fazer. Só que não adianta você fazer o marketing se a sua base não está sólida. Não adianta. A tendência é você vai queimar o seu filme. Então, a sua preocupação em ter mais pessoas, em ter mais alunos, você tem que rever se a sua base está sólida. Se a sua base está tão sólida que o seu aluno enxerga em você uma sumidade como professor. Fala assim, cara, é esse, eu não abro mão dele de jeito nenhum. Quando isso estiver acontecendo, realmente isso estiver acontecendo, você vai ver como você vai se divulgar. E você não vai se divulgar exclusivamente com sei lá, a informação colocada no Instagram. Tipo, você vai lá e vai fazer uma divulgação paga no Instagram. Ou você vai fazer um site lindo e maravilhoso. Tem que ter isso. É natural. Nós somos profissionais. Nós temos que nos divulgar dessa forma também. Mas eu não acredito que essa seja a forma que vai fazer com que você cresça. Eu não acredito. E quando a gente... Obrigado, Moreira. Obrigado por falar que se inspira em mim. De verdade, assim, eu enxergo que você vai, ao construir essa base sólida, você vai ter um resultado que é inigualável. Porque você começa, você criou a sua autoridade como professor. E eu estou enfatizando isso, cara, não importa o tipo de yoga que você ensina.
Não importa. Se você acredita naquele formato de ensino, se você está acreditando naquele formato de ensino, cara, irado. Você tem condições de ensinar aquilo que você acredita para as pessoas. Mas não pode ser olhando para o próprio umbigo. Esse é um grande erro dos professores. Eles olham no próprio umbigo. E aí, o tempo ele vai demorar mais, óbvio. Porque se eu quero fazer só da minha forma, eu não estou aberto a olhar o que está acontecendo à minha volta, ter um olhar realmente de 360 graus, um olhar à distância, um olhar de águia aí mesmo, um olhar à distância. Então, se eu não consigo ter isso, há uma tendência que eu vou demorar muito mais, talvez nunca chegue no resultado que eu quero. Então, é uma avaliação que você, como professor, tem que fazer. Agora, dá para chegar de uma forma rápida? Dá, eu tenho visto isso. Eu tenho a Fabi da minha equipe que, tipo, num estalar de dedos, ela começou a ganhar muito mais do que ela ganhava na outra profissão. Eu tenho a Maíra, mesma coisa, ela era psicóloga, foi lá, num estalar de dedos, começou a ganhar muito mais. Hoje já está quase faixa preta. Então, assim, é uma coisa que depende dessa estrutura. Agora, você simplesmente você não sabe como e começar. Eu tenho falado isso nas lives. As pessoas elas não têm isso na formação. É um erro. Na formação não se ensina. O que eu estou ensinando aqui deveria ser ensinado na formação. E isso foi na formação como professor de yoga. E isso foi algo que foi um diferencial para quem está próximo a mim, para quem foi formado ali por mim. Eu tenho visto outros professores formados por mim que hoje, ou praticamente formados por mim, e que hoje não estão mais trabalhando comigo, mas que chegaram a um resultado muito expressivo, exatamente por ter essa base sólida. Então, é algo que você tem que rever. Se você não está convicto, ou se você não está chegando ao seu resultado, tenha humildade, dá um passo para trás e veja como é que está esse processo. E olha que assim, eu estou falando aqui e eu erro também. Tem vários momentos que eu erro. Por mais que essa estrutura já está assim, tá na minha pele, é como as minhas tatuagens, já não sai mais. Tá? Isso já está aqui, está dentro de mim, é uma sementinha que foi plantada lá, essa raiz não tem como arrancar essa raiz. Só que mesmo assim, de vez em quando eu erro. E quando eu erro, eu entendo o porquê que eu não cheguei no resultado. O porquê que eu não estou conseguindo atingir o resultado que eu desejava. Tá? E o que eu tenho trazido aqui como conteúdo é para fazer com que o seu caminho seja mais curto. Que o seu caminho seja mais fácil. Não é fácil. Não vai ser fácil. Como professor, não é fácil, mas é extremamente possível. A tendência é você estar animado, é você estar com gana de fazer, você estar com tesão de fazer, como eu falei. Você tá assim, com essa vibração, tá? Tipo, cara, tá alta, assim, vibração alta. Por quê? Porque você enxerga uma luz no fim do túnel, você sabe que é possível e que não vai demorar uma eternidade, porque talvez você não tenha paciência. Por mais que você ensine o yoga e, teoricamente, você ensinaria paciência, para ter paciência para as pessoas, só que muita gente acaba não tendo paciência, porque vai chegar lá, passaram-se anos, como eu tenho visto muitos professores, mas muitos. Logo mais eu vou chamar aí alguns para conversar, porque são muitos professores que estão aí há anos, são 10, 15, 20 anos e não deslancham. E aí não entendem o porquê. E talvez o primeiro passo é dar para trás, é dar um passo para trás. Você dá um passo, 2 passos para trás, deixa eu rever. Deixa eu ter a humildade de mudar a minha opinião, de mudar o que eu pensava, o meu pensamento. Eu falei aqui numa das lives de ponto cego, se eu não me engano. Então, um dos conteúdos tem isso. Ponto cego, as pessoas não enxergam. E aí elas não enxergam e não estão receptivas para quem está enxergando te falar. Aí a gente tem um dilema, como é que a gente vai mudar esse resultado? Como é que a gente vai acelerar esse resultado? Tá? Agora, no 8 e no 80, tipo, vai demorar uma eternidade ou vai ser num piscar de olhos? Num piscar de olhos eu não acredito. Ainda não vi acontecer num piscar de olhos. Mas assim, para quem está começando numa profissão, 6 meses é relativo.
E eu já tive muita gente da minha equipe que em 6 meses estava ganhando 5, 6, 7 mil reais. O que é o dobro do que é o normal para a maioria. Tá? E quando eu falo de ganhar, eu gosto de, assim, ó, essa tecla é o martelo. Se eu tivesse um martelo agora, eu estava aqui batendo nessa tecla, que não é ganhar uma vez na vida, não é ganhar uma vez no ano, é você ganhar isso com frequência, sempre. Se você determinou que os seus 7 mil vão ser frequentes, é isso, essa constância nesse ganho. Tá? Se é o que você quer, você ganha hoje 2, 3, e você quer ganhar 7, é ganhar 7 sempre, não é ganhar 7 uma vez na vida. É você ganhar 7 sempre, sempre, sempre. Se for 10, é 10. Se for 20, que é o que eu acredito que você pode chegar, é 20 constantemente. Tá? Para quem não ouviu em outras lives, eu acabei distribuindo como resultado financeiro do professor de yoga em faixas. Então você tem a faixa branca. A faixa branca é o cara que está começando, ou o cara que já está há muito tempo e não está ganhando. Ganha ali, no máximo, até 3 mil reais. Depois tem uma outra transição, que é de 3 a 6, que é um faixa branca transitando para o azul. Tá, faixa branca 4 graus, ele está quase chegando no azul. Tá? Aí depois dos 6 aos 10 é o faixa azul, realmente. Então já é um faixa azul, de 6 a 10. De 10 a 15 é um faixa roxa. De 15 a 20 é um faixa marrom. Para cima de 20, um faixa preta. É possível? É possível. É possível chegar ao faixa preta em 6 meses? Eu ainda não vi chegar em 6 meses, mas em 1 ano e meio, sim. Mas em 6 meses, como eu falei, em 6 meses tem gente aí batendo na trave. Tá? E, obviamente, o que a gente quer com isso? A gente quer que tenha um resultado expressivo, a gente quer meu objetivo com isso daqui é fazer com que você tenha um resultado sensacional. Porque você tem um resultado sensacional, uma resposta para o seu trabalho. O seu trabalho é sensacional. O seu trabalho é transformador. Você está conseguindo levar o yoga, seja o tipo de yoga que for, para a maior quantidade de pessoas do mundo. Você está impactando as pessoas. E olha só a vantagem agora com a pandemia. Não que a pandemia seja algo bom, pelo contrário, algo péssimo. A quantidade de pessoas que morreram com a pandemia, a quantidade de pessoas que estão aí doentes, que estão com familiares, ou perderam, ou estão com familiares em hospitais. Só que assim, com a pandemia nos mostrou algo que, cara, o mundo é nosso. A gente acessa o mundo. Algo que eu já fazia antes da pandemia. E por isso que eu não tive dificuldade na transição. E eu vejo muitos professores que tiveram dificuldade na transição com a pandemia para o online. Porque não estavam habituados. Mas, assim, a pandemia ela nos trouxe o mundo, essa conectividade com o mundo. Então, olha as oportunidades que você tem hoje de espalhar o yoga pelo mundo, estando no Brasil, ou estando na Europa, ou estando em qualquer local da América do Sul. Tá? Então, eu realmente enxergo que as oportunidades estão aí, depende de você. E o tempo, para mim, é esse. 1 ano e meio, tendo toda uma estrutura, você vai chegar muito fácil, muito rápido no resultado que você deseja. Agora, qual que é o resultado? O que eu enxergo como resultado expressivo? Então, o que eu enxergo como resultado expressivo? Agora, alunos que eu colocaria são os alunos você. Alunos, você que está aqui, professor de yoga, aprendendo agora comigo, né? Então, estou colocando você como um aluno na posição de aluno agora. Aqui teve o comentário do Rui, ó, faixa branca desde 2007. Imagina, são 14 anos. E Rui, é o normal. O pior é isso, é o normal. Numa grande pesquisa que eu fiz, com 200, espero que eu faça, até vou aumentar, vou fazer com mais gente. Mas uma pesquisa que eu fiz com 200 pessoas, 60% estão nessa faixa. 60%. Então é um número muito expressivo de professores ganhando, em média, 3 mil reais. E não precisa ser assim, não precisa ser assim em nenhum lugar. Eu vou falar agora do Brasil, em nenhum lugar do Brasil. Seja lá em Manaus, seja em Porto Alegre, seja no Nordeste, não importa. Em nenhum lugar precisaria ser assim, porque dá para ganhar em qualquer local. Dá para fazer o que você ama, dá para você
ensinar o yoga, dá para você realmente chegar a um resultado mais expressivo. Só que a gente tem que ter a humildade de dar um passo para trás e ver o que eu estou fazendo de errado. Alguma coisa tem. E às vezes são pequenos detalhes. De verdade, são pequenos detalhes. E qual é o resultado expressivo para mim? Onde eu quero chegar? Eu quero que professores como o Rui, que comentou aqui, eu quero que professores como o Rui, eles aumentem o seu resultado. O Rui, ele tem que saber o que ele deseja. Porque até na minha própria equipe, eu tenho professores que querem chegar à faixa preta. Tem professores que querem chegar ali numa faixa roxa, estava ótimo, 10 mil reais estava ótimo. Tem professores que já ganham os seus 10, eles querem ganhar, manter essa constância. Tem professores que não estão preocupados com ganho, que só querem, cara, levar o yoga que eles acreditam para o mundo. Cara, ótimo. Então, o que eu quero é poder proporcionar para o profissional, para o professor, ele ser mais valorizado. Se ele for valorizado por ganhar 20k, cara, ótimo, irado, tamo junto. Se ele for valorizado por ter mais alunos, ótimo, tamo juntos. Se ele for mais valorizado por ensinar o yoga para mais gente, ótimo, tamo juntos. Se ele for valorizado porque ele quer dobrar o resultado dele, ótimo, tamo juntos. Não importa o que, tá? Se você pega o resultado em si que você vai atingir, tendo essa estrutura anterior, não tem segredo. Se você faz essa estrutura bonitinho, você coloca esse input aí de conhecimento anterior, e eu não estou falando de conhecimento técnico, tá? Porque se você ensina rata, você ensina rata. Se o outro ensina vinyasa, o outro... Cara, você, dentro do seu conhecimento técnico, é o seu conhecimento técnico. Eu estou dizendo aqui de uma estrutura anterior, que é cuidar do seu aluno, como divulgar-se com isso, como fazer com que o resultado dos seus alunos sejam expressivos. Eu estou falando desse processo. Tá? E realmente dá para se fazer uma diferença incrível. Dá para se chegar a uma diferença incrível, incrível mesmo. E para mim, assim, mexe comigo. Eu até fico mais... Eu fico mais entusiasmado, não sei. Alguns enxergam como bravo, talvez. Eu fico mais porque eu fico puto, e não puto com a pessoa que está aí não conseguindo o resultado. Eu fico puto da gente não conseguir, da gente, porque eu me coloco no meio. Como é que eu venho falando isso, como é que excelentes professores, vários excelentes professores que eu conheci, pararam de ensinar, simplesmente porque não tinham resultado, não chegavam ao resultado que queriam. Tá? E é uma pena, porque são professores que poderiam estar realmente espalhando o yoga, espalhando a beleza do yoga, a transformação que o yoga nos promove para uma quantidade muito maior de gente. Tá? Então, dentro dessa pesquisa, quando eu fiz a pesquisa, me assustou a quantidade de pessoas que não ganhavam. Porque eu, falando em termos de resultado, quando eu ganhava ali, estava ganhando na faixa dos entre 5 e 8, então eu estava ali como faixa azul. Então, quando eu ganhava isso, eu falava, cara, é inviável, eu não via ninguém ganhando mais do que isso. Quando eu ganhava isso, eu não via luz no fim do túnel. E para mim, eu já estava passando uma perrenga para conseguir fazer as coisas que eu queria, estudar, continuar fazendo as coisas que eu amava, viajar, cuidar ali. Ainda na época não era casado, ou estava ali na transição já para casar, mas eu não via. Tipo, cara, como é que eu vou conseguir viver com isso? E aí, quando eu vi o resultado e pessoas que estão ganhando metade do que eu ganhava, eu falo, cara, como é que pode? Se a pessoa quiser continuar se aprimorando, como é que é? Porque aí vira, tipo, você patinando o tempo inteiro. Ah, Rui, que bacana que você fez aula comigo em Portugal. Fico muito feliz em saber disso. E então, eu acho que de verdade é possível? É extremamente possível. É fácil? Não, não é fácil.
só precisa de uma coisa, de você acreditar. Só precisa de você, só precisa da sua ação, só precisa da sua vontade. E aí, busque elementos. O que você pode fazer? Então, busque elementos nos quais vão te mostrar que você tem algumas coisas para corrigir, você tem algumas coisas para ajustar. Tá? Então, assim, ó, assista, tem um monte de conteúdo aqui. Assista isso. Assista os conteúdos, busque nos conteúdos e tente enxergar o que você está fazendo de errado para não ter chegado no resultado que você quer. Tá? E é uma coisa importante, assim, eu tinha, como eu também fiz um processo de transição, como eu também passei por um processo de transição de profissão, eu vim de outras profissões, me formei em administração de empresas. Então, como eu passei por esse processo de transição, quando eu decidi ser professor de yoga, e naqueles meus primeiros 4, 5 anos que eu decidi isso, mudar drasticamente, tive o apoio dos meus pais na época, e simplesmente as pessoas ao meu redor eram muito importantes para mim. Então, não só os meus pais, mas os meus amigos, a forma como eu via lá os meus amigos. Eu lembro claramente de uma amiga minha, que ela é até hoje veterinária das minhas cachorras, e falando assim: Dani, mas será que você vai conseguir fazer as coisas que você quer sendo professor de yoga? Isso em 2003, sei lá, tinha sido 2002, eu me formei, e 2003, eu lembro claramente dela me falando. E para mim era assim, cara, eu tenho certeza que sim. Mas nesses primeiros anos que foram tão difíceis para mim, foram tão complicados para que eu tivesse sucesso, me vinha assim para a mente, ela falando: cara, Dani, será que você fez a opção certa? Será que você vai dar certo isso? E nos primeiros anos que eu estava ali patinando, eu falava: cara, eu acho que ela estava certa, eu acho que eu não deveria ter escolhido isso. E eu tinha vergonha de falar para as pessoas que, cara, às vezes eu não tinha dinheiro para comer. Eu tinha vergonha de falar para os meus amigos: cara, não deu certo. E foi quando eu comecei a, tipo, não, eu preciso fazer dar certo, eu preciso dar um passo para trás e mudar. E aí eu comecei a mudar e comecei a dar certo, e hoje, cara, eu sinto orgulho. E naquela época eu tinha vergonha, e eu sinto orgulho de poder proporcionar para as minhas filhas um estudo decente, proporcionar para as minhas filhas poder viajar, proporcionar para minha esposa, para mim, poder fazer o que a gente ama. Eu tenho orgulho de ter chegado aonde eu cheguei, ter tido a humildade em alguns momentos de mudar a minha opinião e fazer diferente, porque o que eu estava fazendo não estava dando certo. E quando a gente faz isso, quando a gente fala disso, então para mim hoje eu tenho orgulho de mostrar para minha família, para os meus amigos, que eu conquistei o que eu conquistei e tenho muito ainda por conquistar. Fazendo o quê? Sendo professor de yoga. Então, é isso. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. A gente continua aí nesse aquecimento para a maratona Professores de Yoga de Sucesso. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se na minha bio, tem o link. Então, é só você entrar lá no link, se inscrever. Eu estou preparando com muito carinho essa maratona. São algumas aulas que vão passar para você conteúdo. Então, não deixe de se inscrever. Se você ainda não me segue ou não se inscreveu no meu canal do YouTube, faça isso. E deixe aqui, deixe o seu comentário, fale o que você achou, fala o que você vem pensando, as coisas que eu falei, se fazem sentido para você. É muito importante para me enriquecer o conteúdo que eu tenho postado aqui no Personalize, tá bom? Vejo vocês numa próxima live. Grande beijo.